Três coisas importantes sobre os magos que vieram visitar Jesus do Oriente. Em primeiro lugar, a passagem que fala sobre os magos você vai encontrar apenas em Mateus, apenas no Evangelho de Mateus. Em nenhuma outra parte da Bíblia vai falar sobre esse evento. Apenas em Mateus, capítulo número 2, versículo de número 1 até o 12. Vamos lá. Três coisas importantes sobre os magos. Primeiro lugar, eles não eram reis. A Bíblia não diz em lugar nenhum que eles eram reis. Veja o que é que diz Mateus capítulo 2 e versículo de número 1. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então a Bíblia não diz que eles eram reis. Segundo, eles não eram três. A Bíblia não diz em lugar nenhum que eles eram três. A Bíblia deixa subentendido que eram mais de um, não eram só, eram vários, mas não diz a quantidade deles. Quando você vai para o versículo 1 do capítulo 2, que eu acabei de ler, diz o quê? Diz, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos. Quando você vai para o versículo de número 9, também indica uma pluralidade. E tendo eles ouvido, tá? Aqui indica uma pluralidade. Quando você vai para o 10, indica também uma pluralidade. Veja o que é que diz o 10. E vendo eles, então a Bíblia não diz em lugar nenhum que eles eram três. A Bíblia não deixa claro a quantidade que eram. Talvez as pessoas se confundem pelo fato deles terem oferecido três presentes para Jesus. Isso está no versículo de número 11. Em terceiro e último lugar, a Bíblia não diz que onde eles encontraram Jesus foi em um estábulo, Jesus dentro de uma manjedoura. Não. A Bíblia diz que quando eles encontraram a Jesus, Jesus estava em casa. Veja o que diz o versículo 11 do capítulo 2. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas, ouro, incenso e mirra. Então eles não encontraram Jesus na manjedoura. Não, encontraram Jesus em casa. São três coisas importantes. Primeiro, eles não são chamados de reis. Segundo, a Bíblia não diz a quantidade, se era três ou quanto que era. E em terceiro lugar, onde eles encontraram Jesus, não foi no estábulo, foi em uma casa. Agora, quem encontrou Jesus no estábulo foram os pastores que estavam no campo na noite que Jesus nasceu. Você pode ver isso em Lucas, capítulo 2, versículo 1 até o 20. É isso aí, um forte abraço a todos.